Deus. Deus, que seja uma palavra de transformação, de cura, de libertação. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, fica à vontade. Meu Deus, faça do teu filho um canal de bênção e que ele possa, Senhor, meu Deus, estar 100%, meu Deus, na presença, 100%, ó Deus, na presença, na dispensação do teu Espírito Santo nesta noite. Fala com ele, usa ele, Deus. Meu Deus, usa, Senhor, a vida dele, meu Deus, de forma extraordinária, para o louvor da tua glória. Essa é a nossa oração ao Senhor. Fica conosco, Pai. Nos dá entendimento, Senhor, da tua palavra, que nós possamos guardar no nosso coração e pôr em prática, Senhor, quando nós possamos sair, meu Deus, daquele portão, nós possamos colocar em prática, para que nós possamos, Senhor, meu Deus, a cada dia crescer, Senhor, diante, meu Deus, da tua presença, conforme a tua palavra, Senhor, é liberada sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Amém. Aleluia. Prazer nós estarmos reunidos mais uma vez na casa do Senhor Jesus para louvar e exaltar o nome santo dele. E como foi ministrado, como foi falado, temos certeza que Deus tem algo para falar ao nosso coração, para falar ao seu coração e ao meu coração. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, livro de João, capítulo 21. João, capítulo 21, verso 15 até o 17. Aleluia. Glória a Deus. Já está ali na tela ali. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, me amas mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhes: Apacenta os meus cordeiros. Tomou e disse-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu por ter lhe perguntado a terceira vez: ama-me? Disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Queridos, aqui nós temos a narrativa de Jesus conversando com Pedro, com Simão. E eu gostaria de falar um pouco com você acerca de Pedro, porque quando nós vemos a história de Pedro, nós vemos Jesus perguntando para Pedro, e nós costumamos a falar, né? Nós falamos, Pedro negou Jesus 3 vezes. E eu gostaria de falar com você um pouco sobre essa história de Pedro, para nós podermos entender esse momento especial que ele está vivendo agora com Jesus após a sua ressurreição. Quando nós olhamos lá no início, lá no começo, Pedro, ele era simplesmente um pescador. Pedro, ele possuía ali um barco, seu irmão também tinha um barco, eles viviam da pesca na cidade de Cafarnaum, e eles pescavam ali no mar da Galileia, eles tiravam o seu sustento dali, daquele mar, eles tinham construído casas ali em Cafarnaum, estavam habitando ali. Segundo alguns historiadores dizem que eles herdaram isso do pai, porque o pai também havia sido um pescador e agora os filhos estavam exercendo essa função de pescadores. Então ele nasceu numa cidade, foi para uma outra cidade em busca de um sonho, em busca de alguma coisa melhor para a sua vida, para a sua família, para a sua esposa, procurando alguma coisa melhor para a vida dele. Como muitas vezes nós fazemos, nós estamos buscando sempre o melhor para a nossa casa, sempre o melhor para a nossa família, estamos buscando melhorar a cada dia mais a nossa vida, a nossa questão, a nossa vida financeira.
Pedro, ele tinha essa responsabilidade de sustentar a casa, então ele corria atrás para conseguir isso. E havia dias em que ele pescava muito bem, e havia dia que ele não pescava nada. Havia dia que ele voltava com seu barco cheio de peixe, mas também tinha dia que ele não pegava nada. Era um dia improdutivo, era um dia que não tinha sido muito bem, não tinha sido muito legal, porque ele não tinha conseguido pescar nada. E de repente, em um desses dias ruins da vida de Pedro, um desses dias maus, onde as coisas estão indo tudo ao avesso, tudo ao contrário, como muitas vezes com a gente acontece, quando nós planejamos alguma coisa, quando nós elaboramos algum projeto, nós pensamos em fazer alguma coisa, e quando nós colocamos o nosso pé para fora de casa, parece que as coisas começam a ir tudo ao contrário. Parece que as coisas começam a embolar o meio campo, parece que nós não vamos conseguir nem terminar o dia. E foi num desses dias em que Pedro ele chegou com seu barco ali na praia, e de repente vê uma multidão seguindo um homem por nome de Jesus, e Jesus se aproxima dele e pede o barco dele emprestado. Pedro, você me empresta esse seu barco? Eu preciso dar uma palavra para esse povo. Ele havia pescado a noite toda, ele havia lançado a rede, não havia pescado nada, cansado. Talvez ele falou, não, eu vou chegar, eu vou para casa, eu vou descansar, vou arejar minha cabeça, porque eu preciso de um descanso. De repente, quando ele está ali, Jesus fala, não, Pedro, me empresta aqui que eu preciso dar uma palavra para esse povo. E então o Senhor Jesus usa o barco dele como púlpito para pregar a multidão ali na beira da praia. E Pedro fica ali, ele tem que ficar ali, tem que ficar esperando. É mais ou menos quando você vai visitar uma igreja e você leva um seu instrumento, talvez você leve um violão, você leva uma guitarra. Aí você chega lá, você empresta, pessoal, não tem, estamos sem violão. Não, varão, usa o meu. Aí a pessoa está usando o violão, deu 9, 10 horas da noite e nada do culto acabar. E você fala, meu Deus, eu preciso ir embora. Eu trabalhei hoje, nossa, eu preciso ir embora, eu estou cansado. E o seu violão está lá, sendo usado, o seu violão. Você fala, meu Deus, eu preciso ir embora. Você querendo ir embora e o culto não acaba e aquilo não acaba. Talvez Pedro estava assim ansioso. Pedro falou, meu Deus, até que hora Jesus vai ficar usando meu barco? Até que hora esse homem vai ficar falando com esse povo? Eu preciso ir descansar, porque eu não pesquei nada. Mas Jesus trouxe uma palavra para aquela multidão, e talvez aquela palavra a qual Jesus pregou para a multidão tocou o coração de Pedro. E ao encerrar aquele momento, Jesus se volta para Pedro e fala, Pedro, obrigado. Talvez Pedro falou, agora eu vou embora. Jesus falou, não, volta lá. Volta lá e lança a rede sobre a minha palavra. Sobre a minha palavra lança a rede. E Pedro fala assim, Senhor, sobre a sua palavra eu lançarei a rede. E diz a palavra que ele pescou diversos peixes. A rede começou a encher de peixe, e ele começou a pegar vários peixes, que ele teve que chamar os companheiros que estavam do lado. Talvez seu irmão, ei, vem cá me ajudar, porque a rede está cheia de peixes. Queridos, que nos faz entender que quando Jesus ele nos pede emprestado aquilo que nós temos, Ele vai nos recompensar. Ele sabe nos recompensar por aquilo que nós temos emprestado para Ele. Não se preocupe, não, Senhor, eu tenho dedicado tempo de obra, eu tenho dedicado isso, eu tenho dedicado aquilo. Entenda uma coisa, o Senhor vai recompensar a sua vida. O Senhor há de recompensar a sua vida. E Pedro, naquele momento, Pedro volta e fala, Senhor, por favor, se afaste, tu és santo. Se afaste de mim, eu sou um pecador. Jesus fala, Pedro, vem, me segue, que eu vou fazer de você pescador de homens. Queridos, o que me faz entender é que quando Jesus ele tem um chamado na nossa vida, o chamado que Ele tem para nós não vai muito longe daquilo que nós já sabemos fazer.
Talvez você está achando, Jesus vai me chamar para fazer algo mirabolante. Não, Ele vai te chamar para fazer aquilo que você sabe fazer. Jesus sabia que Pedro sabia pescar. Jesus sabia que ele tinha tido um mau dia. Mas Jesus falou, não, você vai ser pescador de homens. Você vai ter paciência. Você vai saber onde jogar a rede. O momento certo de jogar a rede. Você será um pescador de homens. E a história daquele homem começa a mudar. A história de Pedro, ela começa a mudar. Ela começa a mudar, ele sente-se empolgado, ele sente-se feliz com aquele convite a qual Jesus fez. E ele fala, não, Jesus, vamos em casa, eu quero que o Senhor vá em casa. Nós vamos ver aqui nos evangelhos, Jesus indo a vários locais. Mas na casa de discípulos, nós vamos ver mencionando somente Jesus, na casa de Pedro. Quando Jesus vai até a casa dele, a sogra dele está lá enferma, Jesus vai lá e ora e ela é curada. O que me faz entender, queridos, é que Pedro, ele sentiu tanta presença, ele se sentiu tão feliz com a presença de Jesus. Ele falou assim, não, onde eu estiver, eu quero que o Senhor esteja também. Eu quero que o Senhor esteja na minha casa. Eu quero que o Senhor entre na minha casa, porque dentro da minha casa o Senhor vai conhecer quem é o Pedro. É dentro de casa que o Senhor vai conhecer quem realmente sou eu. É perguntando para minha sogra, é perguntando para minha esposa, é perguntando para o irmão, é perguntando para o meu pai. O Senhor saberá quem eu sou quando o Senhor estiver em casa. Queridos, não deixe o Senhor fora da sua casa, não. Quando o Senhor tem propósito, Ele quer fazer parte de todas as partes da sua vida. Seja em qualquer lugar, Ele quer estar com você. Aleluia. Ele quer estar com você. E queira estar com Ele. O mais importante é você querer estar com Ele, porque Ele com certeza quer estar com você. Zaqueu, quando subiu na árvore lá, falou, não, eu só quero vê-lo passar. Jesus falou, não, Zaqueu, eu quero estar com você. Eu quero entrar na sua casa, Zaqueu. Eu quero estar perto de você. Entenda, Jesus começava a mudar a história de um homem. Começava a mudar a história de um homem, um pescador, um homem que estava acostumado ali com as redes, que estava acostumado com o mar, que estava acostumado de qualquer jeito. Jesus falou, não, eu vou começar a moldar a vida de Pedro. Eu vou começar a ensinar Pedro. Eu vou começar a ensinar você. Nós falamos, Pedro tinha um temperamento nervoso, Pedro era nervoso, mas Pedro, ele tinha algo especial. Ele tinha um espírito de liderança. Pedro, ele era um líder. Pedro, ele era um líder, ele era uma referência. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos ver isso, que ele era uma referência para os outros. Ele se punha à frente dos outros quando ele queria falar. Quando ele precisava falar, ele falava, não, eu vou falar. Ele falava aquilo que ele queria falar e acabou. Se está errado, está errado. Se está certo, está certo. Mas eu vou falar aquilo que eu quero falar. Porque Pedro entendia que para falar com Jesus não precisava fazer cerimônia. Não precisava esconder nada. Não, eu vou falar o que eu penso. E Jesus fala, Pedro, está errado. O Senhor corrigia, Pedro, está certo, está certo. Mas ele se colocava na presença. O Senhor começou a trabalhar na vida dele. O Senhor Jesus começa a trabalhar na vida de Pedro. O Senhor Jesus sobe, começa a dar um sermão no monte. E começa a falar, vós sois o sal da terra. E Jesus começa a falar, se o sal não for bom, será lançado fora. E Jesus começa a pregar. E de repente algumas pessoas começam a sair. Jesus pergunta para eles, vocês não vão embora? Ele diz, Senhor, para onde nós vamos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde iremos, Senhor, se só Tu tens palavra de vida eterna? Ele tinha no seu coração que o Senhor Jesus estabeleceria o reino na terra. E ele seria um governante, uma importante referência para os judeus. Ele mudaria o sistema de governo. E ele falou, eu quero fazer parte desse negócio. Eu quero estar junto, eu quero fazer parte disso.
Eu quero estar junto dele. Jesus começa a ensinar, Jesus começa a falar com eles, Jesus começa a cada caminhada, a cada pregação, a cada ministração, Jesus começa a ensinar os discípulos e a ensinar a Pedro. Um certo dia, Jesus entra no barco, fala com eles, olha, Jesus já havia reunido seus 12 discípulos. E Jesus fala, olha, nós vamos atravessar o mar aqui, e eu vou com vocês. Jesus entra no barco, deita ali no barco, a palavra diz que Jesus está dormindo, e eles estão ali atravessando, de repente vem um vento forte, o mar começa a ficar bravio, e eles começam a ficar com medo. Eles começam a ficar desesperados, eles começam a ficar com medo do vento, do mar. Falam, nós vamos morrer, acorda Jesus, vai lá e fala com Jesus, alguém chama Jesus lá, porque nós iremos morrer. Quantas vezes na nossa vida nós estamos que nem os discípulos, de repente parece que o mar se levantou, parece que o vento está soprando forte, e nós achamos que nós iremos morrer, nós achamos que vamos perecer. Nós achamos que nós vamos morrer, iremos perecer, não é possível. E às vezes nós falamos, não é possível que Jesus não perceba o que está acontecendo. Não é possível que Jesus não entenda o que está acontecendo aqui com a gente. E então eles vão até Jesus e acordam Jesus, falam, Jesus, o mar está revolto, o mar está bravio. Nós cantávamos uma canção, quando criança, com Cristo no barco tudo vai muito bem. Nós cantávamos, vai muito bem e passa o temporal. E os discípulos, eles clamaram a Jesus, Jesus, por favor, nos socorre. Jesus, diz a palavra que Jesus levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse Jesus para os discípulos, porque sois tímidos e ainda não têm fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O que me faz entender aqui, queridos, que Jesus estava dizendo para eles o seguinte: ei, o vento está forte, está balançando, parece que vai afundar, mas presta atenção, porque eu estou no barco. Não importa se eu não estou fazendo nada, eu quero que vocês acreditem que eu estou no barco. Jesus estava falando para eles, porque vocês não têm fé. Eu estou no barco, eu estou com vocês, não vai acontecer nada. Pode vir o vento, pode se levantar o mar, pode se levantar, mas eu vou dizer, Jesus está no barco, Jesus está no barco. Se eles tivessem levantado a voz dizendo, falasse, mar, aquieta-te, vento, cessa, pararia tudo, porque Jesus estava com eles, mas eles não tinham fé suficiente para fazer isso. Então Jesus se levanta e faz e fala para eles, ei, porque vocês não têm fé? Eu estou no barco com vocês, eu estou no mesmo barco que vocês. Ah, queridos, às vezes nós falamos, não, tem que clamar, Jesus, vamos clamar, tem que clamar, querido, mas tem momento que Jesus está ali falando, filho, eu estou aqui, eu só quero que você confie em mim e acredite, tenha fé que eu estou com você nesse barco, não vai afundar não, eu não vou deixar afundar. Ah, porque às vezes parece que Jesus está dormindo, parece que Jesus não está nem aí para nós, parece que Jesus nos esqueceu. Ah, Senhor, mas eu estou aqui lutando sozinho. Não está lutando sozinho não. O barco não afundou é porque ele ainda está dentro do barco. O barco não afundou é porque ele estava dentro do barco, queridos. Pedro vai aprendendo essa. Pedro foi, quem que é esse? Eles perguntavam, quem que é esse? Eu achava que ele seria um grande governante, mas o vento e o mar lhe obedecem. Eu já vi ele curar, mas o vento e o mar obedecer à voz dele, quem que é este? E
vai se passando os dias e Jesus reúne os seus discípulos e pergunta para eles assim: olha, eu preciso saber uma coisa. O que as pessoas estão falando de mim aí? O que eles estão dizendo de mim? E eles falam: Jesus, uns estão dizendo que o Senhor é um dos grandes profetas. Estão dizendo que o Senhor é Elias, que é Moisés, que é este, que é aquele. Eles nem sabiam quem Jesus era, eles não sabiam. Mas Jesus pergunta: e vocês? O que dizem que eu sou? E Pedro já toma a frente: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro havia passado uma experiência maravilhosa. Pedro tinha visto Jesus curar, abrir o olho do cego, tinha visto Jesus fazer grandes coisas, mas o vento e o mar obedecer não, só pode ser o Filho de Deus. Só pode ser o Filho de Deus. O que me faz entender que às vezes nós precisamos saber quem Jesus é na nossa vida. Qual a importância, qual o valor que nós estamos dando para Jesus na nossa vida? Senhor, estão dizendo que o Senhor é um dos profetas, que aquilo que o Senhor fala são profecias, que aquilo que o Senhor traz são palavras que irão se cumprir. Não, estão dizendo que o Senhor é Moisés, que o Senhor vai ser um grande libertador do povo. Estão dizendo que o Senhor é este, que o Senhor é aquele. Que o Senhor é Elias, que cura. O Senhor faz cura, faz milagre. Elias também fazia. Senhor, estão dizendo isto. Às vezes nós olhamos para Jesus falando: Jesus, tu és aquele que me curou. Jesus, tu és aquele que me libertou. Jesus, tu és isso, tu é. Mas quem ele realmente é para você? Nós temos que entender e olhar como Pedro olhou e falou: não, o Senhor não é só um profeta, o Senhor não é simplesmente qualquer um daqueles que vieram. Tu és o verdadeiro Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus na minha vida. Tu és aquele que tem o controle da minha vida. Tu és aquele que direciona os meus caminhos. Aleluia. Temos que ter a ciência quem ele é para nós. Temos que ter a ciência que ele representa para nós. O que ele tem representado para você? Jesus pergunta: e para você, o que eu sou? Quem eu sou para você? Quem eu sou para você, querido? Meu irmão, tenha certeza que ele é o Filho de Deus, que ele se entregou pelo meu pecado, pelo seu pecado, para que nós tivéssemos o privilégio de estar reunidos neste lugar, para exaltar e exaltar o nome santo dele. Queridos, Pedro começa a passar esses momentos. Jesus fala: Pedro, foi o meu Espírito que revelou, foi o Espírito do Pai que revelou a você. E começa essa bênção. Pedro vai desfrutando de momentos bons com Jesus, vai aprendendo com Jesus. São dias, semanas, são meses, se vai 1 ano, 2 anos, e Pedro aprendendo com Jesus. Pedro, às vezes sem entender muito o que Jesus fazia. Como pode Jesus fazer isso, fazer aquilo? Às vezes eles não entendiam muito bem o que Jesus fazia. Jesus fala: olha, eu vou passar por aqui, eu preciso ir aqui que eu vou ali. Não, Jesus, para que ir por lá, Jesus? Vai dar volta, vão por aqui, Jesus. Não, mas eu tenho um negócio nesse caminho. Jesus, mas não, então vai vocês por lá que eu vou por aqui. Porque às vezes nós não entendemos o que Jesus quer fazer. Às vezes nós achamos que é do jeito que nós queremos fazer. Jesus vai dar volta, Jesus vai demorar, mas Jesus fala: não, mas o meu negócio é por aqui. O meu negócio eu tenho que fazer é aqui. Eu tenho que salvar uma vida aqui. E às vezes nós não entendemos. Nós estamos como Pedro, nós estamos que nem Pedro. Queremos fazer as coisas, Senhor, do nosso jeito. Jesus, tem que comprar pão. Olha, tem que buscar, nós vamos ficar com fome. Então vai lá buscar pão, Pedro, que eu vou fazer um negócio aqui. Eu tenho obra para fazer aqui. Porque Jesus, ele diz: eu não vim fazer a vontade minha, mas a vontade do meu Pai. Eu não vim fazer a vontade de homens, mas a vontade do meu Pai que está no céu. E os anos vão se passando, querido, e Jesus começa a conversar com os discípulos. Jesus começa a falar com eles.
Jesus começa a falar com eles acerca da sua morte. Jesus começa a passar para eles. Jesus falou: olha, acontece o seguinte, vai chegar o dia que eu vou morrer, porque eu serei entregue, terei que morrer. E Pedro disse: Senhor, jamais eu deixarei que matem, jamais eu deixarei que te matem, Senhor. E passam-se os dias e vai se aproximando o momento de Jesus ser entregue à mão dos malfeitores para morrer. Então Jesus reúne seus discípulos, faz uma ceia. Pedro, ele participava de momentos extremamente importantes de Jesus. Momentos que Jesus saía para orar, Jesus chamava Pedro, Tiago e João: vem vocês comigo, que eu vou orar, que eu preciso ali orar. E Jesus teve um momento que Jesus foi orar, e eles ficaram ali dormindo. Momento de agonia de Jesus. Jesus vem e volta para eles e fala: mas vocês não podem velar comigo, vocês não podem orar comigo pelo menos uma hora. Jesus vai de novo, quando Jesus volta eles estão dormindo. Vai de novo, quando volta estão dormindo. Mas eram momentos importantes na vida de Pedro. E nessa ceia que Jesus faz com seus discípulos, Jesus diz a eles: olha, é chegado o tempo, é chegado o tempo em que o Filho do Homem vai ser entregue, e todos vocês vão me abandonar. E Pedro disse: Jesus, jamais eu vou te abandonar. Pode todos eles te abandonarem, mas eu jamais te abandonarei. Ah, Jesus, eu estou disposto a morrer por ti, mas jamais eu deixarei o Senhor, jamais eu te deixarei. Jesus disse para Pedro: Pedro, o diabo estava tentando cirandar e falou assim: o diabo está tentando cirandar com você, Pedro, mas eu pedi, eu clamei em seu favor. Ah, queridos, Pedro, ele era uma referência para os outros homens. Jesus, uma vez conversando com Pedro, Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, tu és uma pequena pedra, tu és fragmento de uma rocha, mas sobre uma rocha eu edificarei a minha igreja. Pedro, tu és, talvez Pedro se achava: não, eu sou bom, eu sou intenso naquilo que eu faço com intensidade, eu vou para cima. Jesus, quando Jesus vem andando sobre as águas e os discípulos falam que é um fantasma, eles ficam com medo. Nós costumamos falar assim: ah, mas Pedro afundou. Mas dos discípulos, Pedro foi o único que andou, queridos, porque ele falou: não, se tu não permita que eu vá até aí, deixa eu andar sobre as águas também. Jesus fala: vem Pedro, vem. E Pedro andou também sobre as águas. Ah, queridos, Pedro, ele tinha essa ousadia. Mas Jesus chega e fala para Pedro: Pedro, você é uma pedra pequena, Pedro. Mas sobre uma rocha vou edificar a minha igreja. E o salmista, ele diz que ele diz assim: o Senhor foi a pedra rejeitada pelos construtores. A pedra fundamental, a pedra principal, a pedra de esquina, aquela que foi rejeitada pelos construtores, é Jesus, a rocha a qual a igreja foi edificada. É um dos textos principais do cristianismo que nos faz entender realmente que a igreja está edificada sobre Cristo.
sobre uma coisa forte, sobre uma coisa resistente, não sobre algo que é vulnerável, como Pedro. Jesus diz: olha, vai chegar o tempo, porque vão ferir, para se cumprir a profecia, ferirá o pastor, e as ovelhas do seu rebanho se espalharão. Porque é exatamente, queridos, é exatamente o que o diabo faz. Às vezes o diabo, quando quer atacar a igreja, ele ataca o pastor, porque ele sabe que atacando o pastor, as ovelhas se espalharão. E Jesus falou: olha, vai todos vocês, e um de vocês vai me trair. E eles começaram a perguntar um para o outro, perguntar para Jesus: Senhor, será que sou eu? Pedro falou: Jesus, jamais eu vou te trair. Não passou nem na cabeça de Pedro que ele poderia ser ser o traidor. Mas os outros pensaram, talvez falou: puxa vida, será que será eu? Pode ser que seja. Eles abriram falaram: não, possa ser que seja. Mas Pedro falou: não, eu jamais. Jesus falou: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E queridos, Jesus sobe ao monte para orar, e quando Jesus desce, já está ali a guarda, esperando Jesus. Judas traz Jesus com um beijo, mostrando quem era Jesus. E ali vai os soldados para prender Jesus. E no meio dos soldados havia um homem, cujo nome é Malco, que estava ali, ele era um servo do sumo sacerdote, e ele estava ali para prender Jesus. E quando ele chega perto para prender Jesus, Pedro saca da espada e corta a orelha direita de Malco. E naquele momento cria-se um transtorno, porque Pedro poderia também ser preso, Pedro poderia também ser morto. Mas Jesus pega ali a orelha de Malco e coloca ela no lugar, e repreende Pedro. Pedro estava tentando defender Jesus, Pedro estava tentando fazer o que era certo, mas do jeito errado. Quando Pedro, ele corta a orelha de Malco, ele estava acabando ali com talvez um propósito de vida daquele homem, que era um servo do sumo sacerdote, talvez almejava chegar ao sacerdócio, que almejava talvez chegar a fazer sacrifícios, a servir no templo. Mas agora sem orelha ele não pode mais ser um sacerdote, porque no livro de Levítico diz que quando o sacerdote ia entrar na presença de Deus, ele tinha que ungir o seu polegar direito, ele tinha que ungir o seu dedão do pé direito, e ele tinha que ungir a ponta da orelha direita. Mas agora Malco não tem orelha. E ali está, talvez se frustrando um sonho de um homem de chegar a um sacerdócio. Mas Jesus pega a orelha dele e coloca no lugar, porque Jesus, ele entende o seguinte: olha Pedro, deixa eu te ensinar uma coisa. Nós não estamos aqui para frustrar os sonhos de ninguém. Nós não estamos aqui para frustrar os sonhos de ninguém. Deixa ele fazer aquilo que ele precisa fazer. Nós não estamos aqui para acabar com os sonhos de ninguém. Às vezes nós falamos: mas não é debaixo do meu propósito, não é a mesma coisa que eu. Deixa ele fazer, deixa ele trabalhar, deixa ele fazer aquilo que ele tem que fazer. Você não entende agora, deixa o Senhor, que o Senhor trabalhe, o Senhor sabe como fazer. Mas não, ele não é do meu grupo de louvor, não pode cantar. Não, mas ele não faz parte disso, não pode pregar, ele não pode isso, não pode aquilo. Deixa que o Senhor faz do jeito dele. Nós não estamos aqui para frustrar os sonhos de ninguém. Deixa o Senhor, deixa ele colocar a orelha no lugar. Não é papel meu, não é papel seu tirar a espada e querer fazer aquilo que não é para fazer. Às vezes nós queremos fazer o certo, mas estamos fazendo do jeito errado. Coloca na mão de Jesus, fala: Jesus, trabalha e trata. Deixa Jesus fazer do jeito dele.
Queridos, era mais uma lição para Pedro. Aí você começa a olhar, você começa a ver Pedro. Você fala, meu Deus do céu, um homem que estava vindo tudo bem, agora ele é repreendido. Jesus repreende ele, fala, Pedro, olha, acontece algumas coisas. Jesus fala, vai para lá, Satanás. Jesus começa a repreender Pedro. Jesus começa a falar com ele, Pedro, está errado, é assim, é desse jeito, é daquele jeito. E talvez você fala, meu Deus do céu, agora a vida de Pedro começa a descer. Mas eu quero te falar uma coisa, Jesus estava moldando a vida de Pedro. Queridos, essas correções para Pedro eram lições para ele aprender como lidar com o futuro. Eram lições para ele aprender, era testemunho para a vida dele. E às vezes nós não entendemos esses mistérios. Às vezes nós não entendemos essas coisas. Às vezes nós não compreendemos. Mas Jesus está pegando pesado. É porque o Senhor está te preparando para o projeto que Ele tem na sua vida. Jesus estava preparando Pedro para aquilo que Ele tinha na vida dele. Pedro, não vai ser fácil não, Pedro. Se você achou que ia ser de qualquer jeito, que ia ser do seu jeito, da maneira que você fala, do jeito que você anda, do jeito que você quer. Não, Pedro, não é do seu jeito, eu vou te ensinar. Existem alguns limites, eu vou te ensinar, Pedro. E diz a palavra do Senhor que Jesus, então, ele é levado. Jesus é levado, preso. E então Pedro começa a acompanhar. A palavra vai dizer que alguns dos discípulos foram embora. Mas Pedro, ele começa a acompanhar. Jesus é levado. E quando Pedro está se aproximando da casa do sumo sacerdote, a criada do sumo sacerdote olha e reconhece Pedro e fala, você não é discípulo dele? Ele fala, não sou eu não. Mais à frente alguns falam, mas você se parece com ele? Não sou eu não. Mas você fala que nem ele? Não, mas eu nem o conheço, eu nem sei quem é esse homem. E então o galo canta. E diz a palavra que Pedro chora amargamente. E nesse momento Jesus, ele é transferido de uma sala para outra. E Jesus passa e olha no olho de Pedro. E Pedro se retira dali chorando, entristecido, porque tinha se cumprido aquilo que Jesus tinha falado. Ele não tinha tomado, ele não tinha vigiado. E então Pedro sai dali entristecido, chorando, arrependido pelo que aconteceu. E então Jesus, ele é condenado à morte. Jesus, ele é condenado à morte. E quando Jesus está carregando a cruz, não tinha nenhum dos seus discípulos próximo dele para ajudá-lo a carregar a cruz. Então aparece Simão Cirineu. Talvez seria Pedro que era para estar ali, mas Simão Cirineu chega. Talvez João, o discípulo amado de Jesus, mas não, é um que ninguém conhece. Ajuda Jesus a carregar a cruz. Jesus é crucificado. Jesus, ele é morto, ele é enterrado, ele é sepultado. E quando ele está sendo sepultado, as mulheres estão ali, mas os discípulos não estão. Pedro não está, não tem ninguém ali. Jesus, ele é enterrado, ele é sepultado. E ao terceiro dia, as mulheres, não Pedro, as mulheres, elas vão até o sepulcro. Talvez Pedro estava vivendo a dor de ter perdido um grande mestre, um amigo. Estava vivendo um momento de tentando colocar as coisas no lugar, tentando colocar as coisas em ordem. Ver o que ele ia fazer da vida dele. E aquelas mulheres, quando elas chegam lá no sepulcro, elas veem a pedra removida. E o anjo diz, por que procurai entre os mortos aquele que vive? Aí diz para ela, vai e avisa aos discípulos que o Senhor Jesus vai encontrá-los na Galileia. Avisa aos discípulos e avisa Pedro também.
Jesus tinha ainda algo particular com Pedro. Jesus falou: olha, avisa os discípulos, mas avisa Pedro também. E então eles vão para lá. E eu imagino agora o coração de Pedro, falando: meu Deus do céu, vou encontrar com Jesus, o que Jesus vai falar? Ele olhou nos meus olhos, Ele olhou para mim no momento em que eu neguei pela terceira vez. O que Jesus vai falar para mim? E quando ele chega ali, Pedro fala assim: olha, eles esperam. E Pedro fala assim: você quer saber de uma coisa? Eu vou pescar. E os outros discípulos, ao ver Pedro se levantar: Pedro, o que você vai fazer? Pedro falou: eu vou pescar. Eles falaram: não, nós vamos também. Essa era a influência que ele tinha sobre os discípulos. Pedro, o que você vai fazer? Eu vou para casa. Nós vamos também. Pedro, o que você vai fazer? Eu vou ficar aqui esperando. Eu vou também. Mas aquele dia Pedro falou: não, eu vou pescar. Eu vou pescar. E alguns falam assim: Pedro decidiu pescar porque Pedro estava largando o seu ministério. Pedro estava largando tudo para trás. Pedro estava indo pescar porque ele tinha cansado de esperar Jesus e ele decidiu então ir pescar. Eu não sei qual era o intuito dele nesse momento de pescar. Mas talvez no coração de Pedro falou assim: eu me lembro daquela vez que eu peguei o meu barco lá na beira da praia, ele mandou ir lá pescar. Talvez no coração dele ele falou: não, eu vou até o mar novamente, porque talvez ele venha andando sobre as águas e ele vai me convidar: Pedro, vem cá que eu tenho algo com você. Eu não sei o que passava no coração de Pedro naquele momento, mas eu sei que ele decidiu ir pescar. E de repente Jesus aparece ali na beira e diz: ei, homens, ei, vocês têm alguma coisa para comer aí? E eles não tinham pescado nada. Não tinham pescado nada. Me faz entender, querido, que quando nós temos um propósito, nós temos um propósito de Deus nas nossas vidas, nós vamos tentar fazer outras coisas. O Senhor vai falar: O Senhor vai falar: filho, não é isso que eu tenho para você. Não é isso ainda. Jesus perguntou para eles: vocês têm alguma coisa para comer? Não, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Jesus fala para eles: ei, vocês estão lançando a rede do lado errado. Joga do outro lado. Diz a palavra que eles pegaram 153 grandes peixes. E de repente João fala: Pedro, aquele que está lá é Jesus. Então eles se lançam no mar e eles correm até a areia. Eles correm para ver Jesus de perto. E quando eles chegam lá, havia uma fogueira e tinha peixe lá já, queridos. Jesus falou assim: olha, eu tenho o sobrenatural aqui para vocês. Eu tenho algo especial aqui que eu já preparei para vocês. Eu tenho algo especial para vocês. Senta aqui comigo e vamos comer comigo. E então Jesus pega e reparte o pão e começa a comer com eles. E então entra o texto que nós lemos no começo, que após comer, eles comerem, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Na minha versão de Jerusalém, ela diz que Pedro responde para Jesus assim: sim, Senhor, tu sabes que eu gosto de você como um amigo. E Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, você me ama? E ele diz para Jesus: Senhor, tu sabes que eu gosto de você como um amigo. E a terceira vez Jesus pergunta, só que Jesus pergunta para ele assim: Pedro, você me ama como um amigo? E ele fala para Jesus: Senhor, tu sabes que eu te amo como um amigo. Pedro, você me ama mais que estes? Jesus pergunta 3 vezes, porque Pedro, nós falamos assim, Pedro negou Jesus 3 vezes.
Pedro, ele estava marcado com o número 3. Ele ficou com aquilo na cabeça. Neguei 3 vezes. É a mesma coisa de nós falarmos 7-0 e falarmos Brasil e Alemanha. Você falar 7-0 e falar Brasil e Alemanha. Nós já lembramos. Pedro estava marcado. Pedro falou assim, não, neguei 3 vezes. Quando Jesus pergunta, Pedro, você me ama mais que estes? Era porque Pedro tinha falado lá na mesa para Jesus, Senhor, pode todo mundo te negar, todo mundo te abandonar, eu não te abandono não. Eu não vou te abandonar não, Jesus, olha, pode todo mundo, até João, Jesus, João o amado, se ele te abandonar, mas eu não. Mas Pedro também abandonou. Jesus falou, Pedro, você me ama mais que esse? Ele falou assim, ele percebeu que ele não amava Jesus mais que os outros. Ele percebeu que ele não amava Jesus mais que os outros. Jesus falou, Pedro, você me ama verdadeiramente, a ponto de dar a sua vida por mim, porque ele tinha falado para Jesus, Senhor, eu estou disposto a morrer por ti. E ele percebeu que ele não amava o Senhor o suficiente para dizer que eu te amo. Ele falou, Jesus, eu gosto de você como amigo. Jesus falou para ele, então apacenta as minhas ovelhas. Ah, queridos, me faz entender uma coisa maravilhosa. É que Jesus, ele quer saber o que realmente eu penso, o que eu sinto dele, o que eu sinto por ele. Ele não quer que eu seja um super-homem. Ele não quer que você seja um super-homem, que você fala, não, Jesus é isso, é aquilo. Não, Senhor, o Senhor sabe das minhas limitações. O Senhor sabe de tudo. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor falou que eu ia negar e eu neguei. Eu falei que ia fazer e não fiz, o Senhor conhece meu coração. Jesus falou, Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Queridos, o que eu entendo aqui, o que eu entendo com esse texto aqui, quando Jesus fala para ele apacentar as ovelhas, é o que João escreve em 1 João capítulo 3, verso 18. Meus filhinhos, nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversas. Deve ser um amor verdadeiro que mostra por meio de ações. Jesus estava falando para Pedro, Pedro, você me ama, então mostra para mim que você gosta de mim como amigo. Apacenta as minhas ovelhas. Deus está esperando que eu e você venhamos demonstrar para Ele. Ah, queridos, não adianta nós cantarmos, Senhor, te quero, Senhor, eu te desejo, ah, eu te amo, lindo, lindo és. E se nós não demonstrarmos através das ações que Ele realmente é na nossa vida, se nós não demonstrarmos para Ele o que nós realmente sentimos por Ele, Ele está dizendo, Pedro, eu estou te convidando a apacenta as minhas ovelhas. Eu estou te passando agora uma função melhor. Eu te chamei para ser pescadores. Você vai ser pescador de homens, vai. Mas agora eu estou colocando nas tuas mãos um cajado. Tu vai pastorear as minhas ovelhas. Tu vai tomar conta das minhas ovelhas. É porque o que Deus tem para as nossas vidas vai além daquilo que nós pensamos. Talvez Pedro estava esperando, eu vou ser um grande pescador de homens. Jesus falou, não, você vai ser um pastor de ovelhas. As minhas ovelhas estarão sob o seu cuidado. Olha a responsabilidade que Jesus coloca na vida dele. Talvez ele esperava que Jesus ia falar, Pedro, você pisou na bola. Pedro, você pisou na bola, eu te deixei na cara do gol e você chutou para fora. Porque é assim que nós olhamos, é assim que nós pensamos. Mas Jesus não, Jesus falou, não. Você aí dentro ainda tem um potencial. Aí dentro ainda tem um Pedro com potencial para fazer uma coisa diferente para mim. Aí dentro ainda tem algo especial para você. Eu ainda tenho algo para você que será especial. Querido, nós vamos ver que Pedro se tornou uma referência para o cristianismo. Nós não vamos ver outros discípulos mais falados do que Pedro. No dia de Pentecostes,
Quem se levanta para pregar, talvez João devia falar: Pedro, não você negou ele, você vai levantar para falar o quê? No meio dessa multidão você vai falar, eles vão falar: mas o Pedro, aquele que negou, o Pedro, não, levantou o Pedro, não, eu sou o pastor de ovelhas, eu estou tomando conta das ovelhas dele. Ele levantou e começou a pregar a palavra de Deus, ele começou a anunciar a palavra de Deus. Jesus precisava mandar alguém falar com Cornélio. Jesus falou: eu vou mandar alguém falar lá com Cornélio. Deixa eu ver, vai lá Pedro, vai você lá falar com Cornélio. Jesus escolheu ele, ele foi lá falar com Cornélio. Ei, Jesus tem mistério aí para vocês. Vocês não são judeus, vocês não são. Não, mas ele tem algo para vocês. Chegou salvação nessa casa. Queridos, a história de Pedro, ela não acabou. Ela não acabou quando ele negou 3 vezes. O ministério de Pedro não acabou quando ele negou Jesus 3 vezes. Talvez ele achou que ali tinha acabado o ministério. Talvez as pessoas olhavam assim e falaram: não, ali acabou o ministério de Pedro. Não, acabou. Jesus falou: não, eu ainda tenho algo na vida dele. Pedro, você me ama. Pedro, eu quero que você fale o que você realmente sente por mim. Se fosse há uns dias atrás, ele talvez falasse: Senhor, eu te amo. Jesus, eu amo você de todo o meu coração. Eu posso fazer qualquer coisa por você. Mas naquele momento ele falou: não, ele reconheceu. Ele falou: não, eu sou uma pequena pedra. Eu sou apenas fragmento de rocha. Eu não sou a rocha. Ele é a rocha. Eu não sou a rocha. Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. Tu conheces, tu me conheces. Tu sabes que eu não sou nada. Mas a história dele começou a mudar a partir de então. Ele falou: não, ele tem um propósito, ele me pôs, ele me deu uma função, e eu vou apacentar as ovelhas dele. Eu vou cuidar daquilo que ele colocou nas minhas mãos. Eu vou tomar conta daquilo que ele tem me dado. Eu vou zelar por aquilo que ele colocou nas minhas mãos. Às vezes pode acontecer de você falar: eu estou desanimado, eu vou desistir. Não, mas escuta uma coisa: Jesus tem algo para você ainda. Jesus, ele ainda tem algo para você. Talvez o inimigo está te acusando de passado. Talvez o inimigo está te acusando daquilo que você fez, que cometeu. Mas eu quero te dizer, Jesus está dizendo para você: o que você sente por mim? Você ainda gosta de mim? Você ainda me acha legal? Você sente alguma coisa por mim? Então vai fazer aquilo que eu te mandei fazer. Pedro entendeu: não precisa de cerimônia para falar com ele, eu não preciso enganá-lo. Pedro falava do que o coração estava cheio, mas naquele momento, ele falou o que realmente ele sentia. No verso 18, Jesus diz assim: na verdade eu te digo, que quando eras mais moço, te cingias de ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos a outro, te cingirá e te levará para onde tu não queres. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. Jesus falou para Pedro assim: olha, vai chegar um tempo na sua vida que você vai querer ir para um lugar, você não vai, eles vão te levar para outro lugar. E você vai morrer. E a morte dele vai glorificar o Senhor. E Pedro entendeu, nesse momento Pedro entendeu: agora eu estou pronto. Agora eu estou realmente pronto. Teve realmente aquele encontro com Jesus. Resolveu com Jesus. Tocou em frente ao seu ministério. O que eu quero te dizer nessa noite, querido, é que Jesus quer que o seu amor por Ele não seja simplesmente de palavras. Ele quer que o seu amor por Ele não seja simplesmente de conversas, não seja simplesmente de falácias. Jesus, é que é legal, é bom, é isso, é aquilo. Não, o que acontece? Não, Ele quer que você demonstre através das suas ações, por meio de ações. Não, Jesus, Ele é bom, mas eu vou mostrar como Ele é bom. Por que Ele é bom? Jesus, Ele salva. Jesus, Ele cura. Jesus salva, então demonstra que Ele salva. Mostra
mostra que Ele cura, comece a demonstrar através de ações, comece a fazer. Jesus só esperava isso de Pedro. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, toma, cuida dos meus cordeiros. Pedro, faça. Jesus estava perguntando: você me ama? Então faz, demonstra aquilo que você sente por mim. Nesses tempos, Jesus está esperando de mim, de você, que nós demonstremos a Ele o que nós sentimos por Ele. Jesus está esperando de mim, de você, que nós demonstremos a Ele aquilo que nós sentimos por Ele. Que nós começamos a demonstrar para Ele aquilo que nós realmente sentimos por Ele. Jesus, eu te quero todo dia. Mas você quer mesmo todo dia? Ou você só está falando que você quer todo dia? Jesus, eu vou te buscar todos os dias. Aí de repente você chega cansado, você deita e dorme, você não buscou nada. Fala: não, Senhor, eu vou te buscar intensamente, quando der para buscar intensamente. Senhor, quando eu